Uma declaração do presidente do Fed, Jerome Powell, está dando o que falar no mundo todo e pode explicar por que os juros nos Estados Unidos ainda não caíram. Segundo Powell, o principal motivo para o adiamento dos cortes na taxa de juros norte-americana tem nome e sobrenome: Donald Trump. Mais precisamente, as tarifas impostas por Trump nos últimos meses, que vem pressionando a inflação e jogando contra a política monetária do próprio Fed. Mas como isso funciona na prática? E por que essa decisão impacta não só os americanos, mas também o Brasil, a Europa e a economia global? Vamos explicar agora, de forma clara e direta, o que está acontecendo e o que pode acontecer nos próximos meses. Nos últimos 3 meses, o mercado esperava que o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, começasse a cortar os juros básicos da economia. Mas isso não aconteceu. Na última coletiva de imprensa, Jerome Powell deixou claro: a inflação não caiu o suficiente para justificar os cortes. E um dos fatores que está alimentando essa inflação, segundo ele, são as tarifas comerciais impostas por Trump desde abril, quando ele retomou a Casa Branca. Essas tarifas afetam produtos importados da China, da Europa, do México e até do Brasil. Em alguns casos, as taxas passam de 35%. Isso encarece os produtos no mercado interno, aumenta o custo de produção das empresas e gera pressão inflacionária. Ou seja, o consumidor paga mais, a inflação sobe e o Fed não pode cortar juros, porque isso pioraria ainda mais o cenário. Na prática, é como se o governo estivesse pisando no acelerador dos preços, enquanto o Fed tenta frear. E esse conflito de forças está travando a economia americana. Só que os reflexos disso vão muito além dos Estados Unidos. Se o Fed mantém os juros altos por mais tempo, os investidores retiram dinheiro de países emergentes como o Brasil e voltam a aplicar em dólar, que fica mais valorizado. Com isso, o real se desvaloriza, o dólar sobe e o Banco Central brasileiro também sofre pressão para não cortar os juros por aqui. Além disso, produtos brasileiros exportados para o ZOC ficam mais caros com as tarifas, o que afeta o agronegócio, a indústria e até o preço de alimentos. Ou seja, uma decisão política no ZOC, como o aumento de tarifas por Trump, pode gerar um efeito cascata em todo o planeta. Jerome Powell não costuma dar recados tão diretos, por isso a fala dele repercutiu tanto nos mercados. E ela tem um recado político embutido. As medidas econômicas de Trump, segundo o Fed, atrapalham o combate à inflação. A pergunta que fica agora é: Trump vai insistir nessa estratégia protecionista, mesmo com os alertas do Banco Central? Ou ele vai negociar com aliados para aliviar as tarifas e tentar salvar a recuperação econômica? E mais importante, o Brasil está preparado para lidar com um mundo onde os juros no ZOC continuam altos por mais tempo? Essa é uma pergunta que tira o sono de economistas, investidores e do próprio governo brasileiro. Com os juros americanos elevados, o dólar tende a se fortalecer. E quando isso acontece, o Brasil, como outros países emergentes, sofre uma fuga de capitais. Investidores internacionais retiram dinheiro daqui para aplicar em títulos americanos que passam a render mais, com menos risco. O resultado direto disso? Alta do dólar, queda da bolsa, encarecimento de importações e pressão sobre a inflação brasileira. Isso afeta desde o preço da gasolina até alimentos e eletrônicos. E, claro, aumenta a incerteza econômica. Além disso, o Banco Central do Brasil fica numa encruzilhada. Mesmo querendo cortar os juros por aqui, para estimular a economia, ele pode ser forçado a manter ou até subir a taxa Selic para evitar a desvalorização do real e conter o avanço dos preços. É um jogo de xadrez global, onde cada movimento feito em Washington se reflete em Brasília, Pequim, Berlim ou Buenos Aires. E o mais curioso é que tudo isso começa com uma estratégia política. Trump usa as tarifas para pressionar parceiros comerciais e fortalecer a indústria americana, principalmente de aço, energia, semicondutores e agricultura. Mas no curto prazo, essa tática tem consequências sérias para o combate à inflação, e isso já está sendo exposto pelo próprio Fed. Agora o mercado está em alerta. Se Trump seguir com novas tarifas, como prometeu para depois de 9 de julho, o cenário pode piorar ainda mais. Inclusive, alguns analistas já falam em recessão técnica nos Estados Unidos no segundo semestre de 2025, caso a inflação continue pressionada e os juros não possam cair. Para o Brasil, isso significaria menos exportações, mais volatilidade no câmbio e uma recuperação econômica mais lenta. O que está em jogo não é apenas a política monetária americana, mas a estabilidade financeira global. E por isso as palavras de Powell não foram apenas um alerta econômico, foram também um recado político direto à Casa Branca.
Agora, resta saber se Trump vai ouvir. Enquanto isso, o mundo assiste e se adapta. Se você quer continuar acompanhando como as decisões de Washington afetam sua vida aqui no Brasil, inscreva-se no canal e ative o sininho. Até a próxima!